Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live. Vamos transmitir daqui de Santa Mônica, Califórnia. Eu vou explicando para vocês. Nós vamos falar sobre a neuroplasticidade cerebral, não é isso? Muito interessante esse tema. Então vamos lá, vamos projetar para a gente ter uma ideia do que nós vamos falar hoje, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, eu resolvi colocar esse tema, atualidades em neuroplasticidade cerebral e alguns paradigmas, porque eu como educador, né, fundador do Instituto Salgado, junto com a minha esposa Nilma, nós temos a intenção de cada vez mais aprimorarmos possibilidades que podem ajudar, né, a passagem de informação a todas as pessoas, né? Então, o que é neuroplasticidade cerebral? Então, vocês vão ler com calma, mas normalmente todas as mudanças que nós temos no cérebro, mediante interação que nós temos com o ambiente, então, que acontecem desde a vida intrauterina, nós sabemos até que a gente morra, nós continuamos a ter alterações no cérebro e isso não passa. Então, o primeiro paradigma é que muita gente, eu escuto muitos alunos, inclusive, falarem, puxa vida, eu demorei muito tempo e eu estou muito velho para começar a estudar isso aí. Às vezes eu me sinto um ancião, né? Porque quem fala isso às vezes tem 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos. E vamos lembrar que Steele, da osteopatia, começou praticamente a osteopatia muito tarde, né? O próprio Patrice Benini, junto com Grosjean, começaram acima de quase 40 anos a colocar em funcionamento a microfisioterapia. Então, pessoal, por favor, primeiro paradigma quebrado, né? Então vamos lembrar, as conexões celulares do nosso cérebro são organizadas devido às nossas necessidades. Isso é um processo dinâmico que vai acompanhar a gente no aprendizado e nas adaptações a diferentes experiências, né? Então vamos lá. Eu queria indicar esses dois livros para vocês lerem, pessoal, né? Aqui nos Estados Unidos nós temos esses dois livros, né? Então vamos lá, vamos projetar para vocês, né? Então esse canadense chamado Norman Doidge é maravilhoso. Então o primeiro livro aqui, ó, deixa eu colocar na frente de vocês aqui, ó, tá bom? Tá vendo aqui, ó, pessoal, ó, como é que o cérebro ele se cura, né? Então normalmente isso aqui foi lançado em 2006, canadense. Depois lançaram esse livro aqui, pessoal, tá vendo aqui, ó? Né? Norman J. The Brains, Ways of Healing. E vocês têm esses dois livros aí no Brasil, traduzidos em português, para aqueles que têm dificuldade em inglês. E olha só, primeiro é o cérebro que se transforma. E segundo, o cérebro que cura, que é mais atual, foi escrito aqui nos Estados Unidos e no Canadá em 2014 e 2015. Né? Então, a gente tem visto que compreender a neuroplasticidade nos dias de hoje, pessoal, é só simplesmente para que a gente entenda que nós temos, pela neurociência, novos trajetos. E essa plasticidade ela é mantida por o quê? Por alterações químicas, estruturais e funcionais. Primeiras químicas são esses pacientes que dependem quimicamente, né? Na verdade, pessoal, somente 15 a 20% dos pacientes vão depender. Então, somente 15 a 20% dos pacientes realmente dependeriam exclusivamente de medicamentos por falhas que sejam, entre aspas, de produção genética. Quando, no curso de fisioterapia integrativa, eu ensinei na primeira turma, vou ensinar na segunda turma, que existem testes genéticos, mas nós sabemos que a genética não é praticamente a nossa sentença. Mas no meu caso, minha família portuguesa, minha família japonesa, ambas fizeram com que as minhas células não produzam nenhum tipo de complexo B. Minha B3 é ruim, minha B6 é ruim, minha B9 é ruim, minha B12 é ruim. Se eu não processo, né, aquilo que é a matéria-prima para a serotonina, não vai liberar triptofano, não vai liberar serotonina. Explica por que eu tive tendência a depressões.
que a minha filha tem depressão, a mais nova, não é? E que hoje está tudo corrigido, e que minha mãe tinha, e a gente não sabia disso. Então, para que a gente usa a parte química? Para repor somente 15% a 20%, mas muitos pacientes, 80%, não precisam para manter a sua neuroplasticidade, né, da atividade química. A segunda das coisas mais importantes, pessoal, é a parte estrutural. A parte química normalmente responde pela memória de curto prazo. A parte estrutural responde pela memória de longo prazo. Exemplo, quando a gente vai tocar piano, você começa a tocar piano e depois você vê, puxa vida, aprendi. Você volta na segunda aula e fala, meu Deus, onde é que eu coloco o meu dedo? Mas como é que eu aprimoro e vou deixar fixar a memória de longo prazo? Por repetitibilidade. Por isso que quando a gente fala que professores aprendem 70% no mínimo repetindo, porque eles aprendem, nós aprendemos de tanto repetir, nós vamos, entre aspas, aprendendo mais. Então você que está me escutando, que é da área da saúde, pessoal, nós temos que aprender bem para falar. Se você fala bem e sabe explicar bem para o seu paciente, você aprendeu e você está aprendendo cada vez mais. E a vida é este aprendizado. E o terceiro item que vocês vão ver é a parte funcional. Então vamos lá, normalmente projetar para vocês reverem tudo isso aí. Então a plasticidade cerebral, quero que vocês leiam esse livro, né? A terceira funcional é a função do cérebro que muda e se transforma depois que você deu praticamente as duas primeiras. Então, o sistema nervoso ele muda, ele se altera com novas experiências. Então, quebrada a primeira paradigma, não existe idade para que você possa começar alguma coisa. Diga-se de passagem, minha experiência própria de ter voltado, né, a faculdade com 50 anos de idade e terminar o curso de nutrição com 53 anos de idade. Eu não estou falando que eu sou uma exceção, pelo contrário, tem pessoas inclusive mais velhas, não é? E voltar para um país, né, onde praticamente fazia tempo que eu não falava outra língua e aprender línguas, aprender novas experiências, ler constantemente, não é? Fazer exercício, etc., são no mínimo aquilo que eu vim falar aqui para vocês, que vai auxiliar a gente fazer novas conexões dentro do cérebro. Então, olha só que eu coloquei entre aspas, pessoal. Hoje, devido ao estudo da neurociência, nós podemos, então, verificar que abre-se, então, possibilidades, um novo processo de reinventar, de caminhar e reprogramar eventos passados que podem ter sido traumáticos e geram ansiedade e estresse. Então, nossos medos baseados nessas memórias que nos geram evitação e complicados comportamentos de sofrimento, onde podemos vislumbrar e viver uma vida plena e feliz. Isso são palavras desses neurocientistas, principalmente do Norman Doidge, que descobriu tudo isso novo e aí abriu um campo enorme da neurociência, mas não é de hoje, não é? Então nós vamos falar um pouquinho sobre neuroplasticidade e aprendizagem, pessoal. Então o que acontece? Como eu falei para vocês têm, o cérebro está aberto, então até grifei para vocês, cada nova lição possui um potencial de conectar novos neurônios e muda os nossos cérebros que estavam com falhas de operação. Então, em resumo, muitas vezes você tem lá, quimicamente, faltando receptores para captar determinadas moléculas de aminoácidos, né, de proteínas, etc. E esses mediadores químicos, então, têm uma falha, ou nos receptores, ou eles não são produzidos, pessoal. E o que nós vamos fazer é que, por exemplo, a neuroplasticidade, ela se refere à habilidade deste cérebro de se adaptar, de desenvolver além do desenvolvimento que a gente tinha feito lá na infância. Porque muitas teorias, pessoal, dizem que normalmente nós estamos aí com algumas memórias daquilo que eu tenho que tratar aquilo que eu recebi na infância. Isso são teorias, hoje a neurociência derruba isso, pessoal. Nós podemos reprogramar isso aí. Então veja bem, o que dizem hoje os grandes estudiosos, né, da neurociência para a educação. Então, olha só, entre aspas, se você não estiver preparado para errar, você nunca terá ideias originais. Então hoje que nós vemos hoje que as nossas crianças chegam na idade adulta com medo de errar.
Na verdade, elas chegam com pavor de errar, pavor de não passar no vestibular, pavor de não corresponder, entre aspas, às regras da sociedade, não é? E que normalmente vão fazer alguns desgostos para os seus pais. Então, quem é que mata isso, pessoal? É a escola tem matado isso, porque a escola atual ela é praticamente uma fábrica para você passar em vestibulares, para você ter, entre aspas, sucesso na vida. O que é sucesso na vida? Então, nós matamos a capacidade de inovação dessas crianças. Então, nós, pais, passamos nossos medos, não é, para os nossos filhos. Então, eu tenho aqui nessa noite para dizer para vocês, para linkar a que nós sofremos. Eu usei muito e vou continuar usando sempre a técnica, exemplo, do Saike, com as minhas filhas, né? Tem gente que fala, não, eu tenho que fazer hipnose, eu tenho que fazer isso. Pessoal, nós não estamos aqui para comparar aquilo que é mais eficiente. O que nós sabemos é que para cada pessoa nós temos, entre aspas, uma técnica que vai lhe conver melhor, vai casar certinho. Então, o que a gente faz na técnica do Saike? Eu crio metas e objetivos que nós vamos voltar a falar isso. E acontece também nas empresas. Eu vejo muitos colegas fisioterapeutas falando, puxa, eu não me dou certo com essa técnica, eu não consigo ter sucesso, eu não consigo ganhar dinheiro, mas nós recebemos, né, incutidos nos nossos cérebros esse tipo de intuição, não é? E as empresas, elas administram assim também. Elas administram com erro, pessoal. Nós temos que estigmatizar esses erros. Então vamos lá. Nós temos que formar novos educadores, pessoal. Eu vejo que a educação é uma ferramenta transformadora. Quando eu falo isso, pessoal, na época que eu era recém-convertido pela igreja evangélica, eu achava que como líder de célula, se eu pregasse a verdade de Jesus, eu poderia mudar as pessoas. E isso muda mesmo, realmente mudou a minha vida, foi uma parte muito grande na minha vida. Não estou falando que está errado, pelo contrário, continuo com o mesmo amor. Mas, pessoal, pais, irmãos, amigos, padres, pastores, profissionais de saúde, nós mudamos as pessoas, vocês sabem o que eu estou falando, né? Nós temos a responsabilidade de escolher as nossas palavras, mas ainda mais é a nossa intenção. Isso muda se eu estou presente ou não, uma comunicação humana, local ou não, pessoal. Esse cara é um cara que eu quero que vocês assistam todos os vídeos dele. Tem um vídeo de 2006, um de 2010, um de 2011 e tem também a ONG dele. Esse cara aqui, pessoal, é chamado Sirkin Robson. Ele veio da Inglaterra para a Califórnia, aqui em Los Angeles, onde eu estou, né? E ele fez o quê? Através de motivações intrínsecas e extrínsecas, nós podemos impactar as pessoas ao nosso redor. Sejam vocês alunos ou não, nossos pacientes, nossos filhos. E aí o que ele fez? Ele fez uma palestra, né, no TED Talking, e o que ele colocou aqui entre aspas? Educamos as pessoas fora das suas criatividades. As nossas técnicas e modelos de educação, elas vêm do século XIX, pessoal. As pessoas, no caso, ele fala assim, ó, precisam se mexer, se mover para pensar. Elas precisam de empurrões, elas precisam serem motivadas. A educação hoje, atual, como é feita em série, como um fast food, não é, pessoal? Nós deslocamos, nós matamos os talentos natos. Nós educamos as pessoas fora das suas capacidades criativas. Uma pessoa que está pensando fora da casinha, nós matamos essas pessoas, seja na escola, seja como ela está vestida, seja como ela pensa, se ela fala alto. Nós somos muito julgadores, né, pessoal? E aí essa criatividade humana, então ela dá medo, e aí a gente tem medo do futuro. E olha só o que ele fala, eu acho isso maravilhoso. Nós não temos ideia do futuro, pessoal. Isso é chamado de imprevisibilidade. Então isso para ele é extraordinária, porque já que você não tem certeza do futuro, então desculpa a palavrão, foda-se, vamos mudar o nosso futuro. Nós temos possibilidades novas a serem criadas, não é isso? E o que nós temos visto hoje, pessoal? Eu tenho visto hoje direto, pessoas hoje jovens, no início você fazia graduação e você tendo diploma, você tinha certeza de que você teria um emprego. Hoje, pessoal, você tendo um diploma, isso não te garante um emprego. Aí começaram as pós-graduações, com o intuito não de aperfeiçoar, mas para você ter um título a mais para você fazer uma diferença no mercado. Aí vem MBA, mestrado, doutorado, e isso não significa sucesso.
É um pensamento antigo de dizer que quem tem diploma é ter trabalho. Então nós estamos vivendo o que hoje? Que ele fala, pessoal, uma inflação acadêmica. Hoje esses jovens, pessoal, têm diploma de mestrado, doutorado, estão jogando videogames dentro das nossas salas. E aí, pessoal, quando você vai para uma universidade, principalmente no Brasil, que não valoriza os professores, não valoriza os educadores, não valoriza nenhum tipo de serviço que seja para formar as pessoas, aí você tem lá um mestrado, doutorado e você não recebe para isso aí. E você tem que engolir. Aí o professor é frustrado, o que ele vai passar para o aluno? Frustração. E aí vira um ciclo vicioso, pessoal, ainda mais no nosso país. E como nós, pais, vamos enxergar isto? E hoje, então, os valores a nível de neurociência estão sendo sacudidos, balançados, e aí nós vamos ter dificuldade de ver um filho seu que não consegue emprego. Eu tenho amigos que são osteopatas, por exemplo, na Espanha, que a filha tem quase 40 anos e não arruma emprego porque não tem emprego devido à crise. E aí, pessoal, como é que vai ser isso aí? Isso é muito difícil a gente viver. Então eu escuto muitos pais dizendo, no meu tempo, filho, você tem que fazer isso, porque eu fazia isso e você tem que fazer o mesmo. Mas espera aí, pessoal, os tempos mudaram, nós pais temos que correr atrás desses upgrades da vida e nós temos que nos adaptar a isso aí. Então nós temos que, vamos lembrar, ninguém de nós recebeu nenhum manual, né, de como criar filhos e muito menos manual com upgrade, né, que vai atualizar como é que está sendo a educação no dia de hoje. Então, o primeiro passo, pessoal, nós devemos sim. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu, como pai, vou fazer 55 anos, né? Fui pai, eu e a Nima, pai velho. Nós fomos primeiro nos tratar, entre aspas, não porque eu sou doente, não. Eu fui lá fazer saikê, eu fui fazer meditação, nós fazemos de tudo para que nós possamos perder o nosso medo de errar. E isso nós vamos dar liberdade para os nossos filhos. Então vamos lá. Neurocientificamente, como é que eu posso provar isso aí? Nós temos no mínimo 3 tipos de inteligência. Primeiro, inteligência chamada de variada. Por que variada? Porque hoje o mundo ele evolui muito rápido. Nós vivemos num mundo agitado e maluco. E tudo aquilo que a gente vê, ouve, recebe sinestesicamente pelos nossos receptores, né? Que nós já falamos assim aqui, né? Nós temos receptores em pele que não precisa você estar escutando, mas ele recebe igual uma antena. Nós temos o segundo tipo de inteligência que é chamada de dinâmica. É como nós vamos interagir através dessas informações. Isso, então, nós precisamos aumentar a nossa criatividade, que é um processo em ter ideias originais de valor, de definição do autor. Então vamos lembrar, pessoal, o corpo caloso da mulher, isso é neurocientífico, ele é mais grosso que o homem. Por isso que quando nós vemos uma mulher, né, ela é multitasking, né, ela tem multitarefa. Vocês sabem disso, ela está conversando com a gente, ela está fazendo cozinha e está respondendo para a filha que está perguntando para um lado, a outra também, botando roupa aqui, faz tudo isso. Então isso, onde é ensinado tudo isso? É ensinado naquilo que nós deixamos como legado, né, da nova medicina germânica, que foi passado, e quem dá isso aí é o Manu, não é? Emanuel Corbel, no curso de leitura biológica. E para isso, para a gente saber como é que nós vamos classificar essas pessoas, nós temos que ler, no mínimo, esse livro que foi escrito aqui, que nós prefaciamos, não é isso, pessoal? Que é um livro novo da Josie Cromer, bem como, se vocês puderem, fazer os cursos dela, destras e canhotos, a nível de cérebro. E no terceiro tipo de inteligência, pessoal, é chamado de inteligência distinta. O que é distinta? Exemplo, uma menina na Inglaterra, ela foi considerada como TDAH, né? Então, o que acontece? Ela foi entrevistada por um médico, né? E esse médico, então, pessoal, quando foi perguntado, né, para os pais. Então, essa menina, pessoal, quando ela foi entrevistada, os professores reclamavam que ela não parava quieta, ela não prestava atenção, ela era muito inquieta. E aí, quando ela foi para um médico, mas esse médico era um cara muito atualizado nas informações, esse médico começou a fazer um monte de perguntas, de questionários. Ele tinha, né, a habilidade disso aí, né, de lidar com seres humanos. E aí ele chegou um pouco e falou assim, deixa eu fazer uma experiência com você, ó. Você gosta disso, daquilo? E numa das questões ela gostava muito de música, muito de movimento. Ele colocou uma música e ela começou a dançar, ele começou a perguntar e ela começou a responder. Vamos lembrar, mulher, multitask, multitarefa. E ela conseguiu, então, dançar ao mesmo tempo, responder o que ele queria. E aí, então, pessoal, praticamente ele falou assim, como diagnóstico para a escola, ela não tem transtorno de déficit e hiperatividade. Ela simplesmente foi mal avaliada.
não é? Ela, diante de todos na classe, é uma menina que é o quê? Hipercinética. Então ela precisa o quê? De movimento. Tanto que a história diz, né, na neurociência, que ela fundou uma das maiores companhias de balé do mundo. E hoje, super rica, famosa, ela resolveu o seu problema. E o que nós falamos, pessoal? Eu mesmo já falei. A minha filha Juliana adora desenhar tal. Filha, artes não dá dinheiro. Artes não serve para nada. Você quer... eu lembro até hoje, pessoal, sei lá, 33 anos que eu sou formado, 33 anos quando eu falei, eu quero fazer educação física, eu fui super criticado. Mas você vai viver do quê? Você vai fazer educação física e assim a gente escuta da fisioterapia, você vai viver do quê, não é? É praticamente a única profissão que você tem certeza que você vai ter um mínimo de retorno na área médica e medicina, não é verdade, pessoal? Vamos ser sinceros, né? E aí o que acontece é isso, nós somos mal interpretados, mal avaliados e praticamente eles nos matam, né, de acordo com aqueles conceitos retrógrados e antigos, né? Então vamos voltar aqui, ó. Muito interessante dizer que nós temos cada um uma riqueza de capacidade humana. E isso, pessoal, hoje é dito então que é chamado de um novo conceito de ecologia humana. Mas isso foi começado a estudar em 2006. Nós temos que incrementar a capacidade criativa. Então nós temos, na verdade, hoje uma crise de recursos humanos, né? Nós não sabemos utilizar nossos talentos, nossas aptidões que são inatas. Então quando nós, pessoal, vocês que estão me ouvindo aí que são professores de micro, são professores universitários, né? Somos pais, vamos tomar cuidado porque cada filho nosso, cada aluno nosso, ele tem como memória aquilo que ele viveu lá atrás. A minha filha Juliana, o que ela viveu foi bullying, né? Ela sofreu, vocês vão ver nos próximos slides, ela sofreu então um tipo de discriminação. Esse bullying hoje é classificado pela neurociência como transtorno por estresse pós-traumático, como se fosse uma agressão sexual, como se fosse um divórcio não aguardado, uma perda, uma morte, seja de um animal. Isso não tem classificação, isso depende da percepção de cada um. E muitas vezes, se você não potencializar a sua aptidão inata, você não vai para frente. O que aconteceu quando ela chegou aqui nos Estados Unidos há 2 anos atrás, numa baita de uma escola difícil, foi a primeira vez que ela tirou notas boas, porque eles potencializaram aquilo que ela gosta de melhor, que era a dança, que era a criatividade em artes, e aí ela foi boa nos IB delas, né? Dentro da dança, da criatividade, e ela arrebentou depois em matemática, etc. Isso eu acho espetacular. E vamos lembrar que a capacidade criativa hoje no mundo, nós temos 2 tipos de pessoas, pessoal. As pessoas que não gostam do que fazem, imagina como eu falei para vocês, né? Você é mal pago, você não gosta do que você faz, que você vai passar para o seu aluno? Só porcaria. Que você vai passar para o teu filho? Só porcaria. Que você vai passar para o seu paciente? Só porcaria. As pessoas que gostam do que fazem, que têm tesão, que têm prazer no que fazem. E aí, pessoal, o que acontece? Você só vai ter frutos bons, né? Então não é um método, pessoal, somos nós que temos que olhar para o fundo e ver o que está gerando para nós infelicidade e temos que buscar uma solução. Não é? Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce gostando das coisas, né? Então a educação, coloquei em vermelho, carrega responsabilidades, pois nós vamos deslocar talentos naturais das pessoas para o lado bom ou para o lado ruim, né, pessoal? Então hoje a educação é considerada cativa, ela está ligada naquela forma linear, né? O nosso cérebro não é linear, não é matemático, não é para vendas em massa, nossa criatividade ela é orgânica, nossas vidas elas têm individualmente valores. Então as comunidades humanas dependem da diversidade de talentos e inteligência. Então eu falo para vocês abertamente, pessoal. Eu falei isso ontem numa reunião com todos os professores de micro. O Instituto Salgado, por exemplo, ele nunca seria o que é hoje se não fosse pelos professores. Cada um tem um talento, pessoal. Nós podemos ter até uma regra para seguir, mas eu sei que cada um vai lá e faz o que gosta, né? Ninguém vai lá dar aula porque só de dinheiro. Hoje, se eu atender micro 10 por dia, eu ganho muito mais do que dar aula. Mas eles fazem por amor, não é? E isso não é jogar confete aos meus professores, é porque nós formamos uma comunidade que se ajuda um ao outro. Nós fazemos isso, hoje eu tenho visto isso nos grupos de fisioterapia integrativa. Isso torna-se, então, fidelidade, os grupos de microfisioterapia. Então, nós temos mudado esse conceito e façam isso com seus pacientes, façam isso com a sua família. Reservem tempo para tentar entender e apreciar estas particularidades que são
talentos que são inatos, as pessoas já nascem. Eu provei aqui em várias lives, pessoal, alguns artigos mostrando assim, crianças, será que sabem quem é gente boa, quem é gente ruim? Então fizeram marionete, e aí tinha um ursinho bom e um ursinho ruim. E aí na marionete o ursinho ruim só fazia sacanagem e o ursinho bom só fazia coisa boa. E essas crianças não falavam. Mas aí depois que acabou a apresentação de marionete, né, eles pegaram e deixaram os 2 ursinhos para as crianças. Em qual ursinho as crianças iam abraçar? E qual elas jogavam? Jogavam fora o vilão. E abraçavam um ursinho bom. Então, se você me perguntar, a capacidade inata, intuitiva de saber o que é bom, você já nasce com ela. Pesquisas atuais de neurociência têm demonstrado. Então, pessoal, não podemos matar os nossos alunos, não podemos matar os nossos pacientes, não podemos matar as nossas crianças. Então, vamos voltar para a apresentação aí, né? Então, nós temos visto, pessoal, por exemplo, que hoje a educação é chamada fast food. Ela empobrece os nossos espíritos e as nossas energias, esgotam os nossos corpos físicos e cérebro. Você lê aquilo que você não sabe, você lê aquilo que você não gosta, é praticamente, pessoal, um martírio, né? Então, nossos talentos humanos, né, tem o quê? Depende da paixão. Quando a gente faz aquilo que a gente ama, ela estimula o espírito, traz energia, e isso ressoa com o espírito, isso tem um rapport. Então nós temos que levar os nossos alunos, os nossos pacientes a amar o que fazem, né? E isso eu vejo muito no curso de Saiki. Tanto que nós estamos programando em julho aqui, que a Mariana e a Juliana, elas voltem, né, para a Beth, no estado dela, né, para que elas continuem a se tratar. Então o que eu sugiro para vocês, não é porque eu estou vendendo esse curso, pessoal. Se vocês soubessem o quanto dá de lucro para mim, vocês acho que iam me pagar de verdade mesmo, né? Nós estimulamos vocês a que façam e vocês mandem seus pacientes fazerem pelo menos o curso básico de Saiki, porque ele destrói crenças limitantes e reconstrói novas metas para as nossas vidas. Então, quando me falaram assim, não, mas é melhor então uma hipnose. Tudo bem, é melhor uma hipnose, mas você fazer auto-hipnose já é difícil. Mas quando você faz o Saiki, foi estimulado, os Estados Unidos aqui é um curso validado, mas o básico, pessoal, esse curso foi feito para quê? Para a humanidade. E aí os mais avançados, terapeutas, têm melhora. Por exemplo, eu faço todos os dias essas metas, pessoal, para que eu não tropece naquilo que eu vim e cresci, entre aspas, com as formações de uma mãe que era japonesa, que nasceu num sítio quando os pais vieram e mal falavam português, então ela me educou com aquilo que ela aprendeu, com aquilo que ela intuiu. Muitos pacientes meus eu vejo que culpam os pais. Pessoal, se a gente está mal, não temos que culpar ninguém, nós temos só que entender que eles nos deram aquilo que eles receberam, eles nos deram aquilo que eles puderam dar para nós. Isso nós temos então, como o Ho'oponopono diz, nós temos que agradecer, pessoal, e ir para frente. Então, o Saiki, quando eu falo, não é brincadeira, ele transforma a vida. Eu já vi pacientes autistas serem transformados quando foram substituídos em sessões adiantadas, né, em módulos avançados de Saiki. Então não é brincadeira. Quando a gente coloca cursos no Instituto Salgado, nós já provamos aquele cardápio, nós já vivemos aquilo lá, não é só uma venda. É por isso que a gente tem crescido 20% a 30%, porque não é um idealismo somente, né? É uma execução. De hoje nós temos 100 pessoas colaborando para que mantenham. Por isso que nós viemos para cá, se Deus me colocou aqui nos Estados Unidos para mudar as vidas daqui, porque eles têm os mesmos sofrimentos, e que talvez aqui, como sendo um dos maiores países do mundo, nós vamos explodir com as nossas técnicas, né? Eu não estou preocupado com o meu concorrente, pessoal, eu não estou preocupado com o médico que me fala mal da micro, daquilo, eu estou, entre aspas, andando, né? Eu estou mais preocupado com aquilo que eu quero como objetivo para as pessoas e como a humanidade, tá? Então, quando a gente fala do Saiki, é isso que eu queria deixar para vocês lerem um pouquinho mais, né? Então, muitos de nós vamos desistir da educação, porque normalmente a educação linear, a educação fast food não causa paixão, não alimenta os nossos seres, né? E aí a prosperidade humana
eu quero que vocês entendam que não é um processo mecânico, e sim orgânico. A gente não consegue prever o resultado do desenvolvimento humano e nós temos que nos adaptar às circunstâncias, não é isso? As necessidades primárias e secundárias, segundo a neurociência e seus estudos, elas são prioridade. O que é necessidade primária, pessoal? É o que o nosso cérebro instintivo precisa: comer, não é? Dormir, caçar, se alimentar. E a necessidade secundária é aquilo que normalmente o ser humano ele foi criado e foi adaptado à sociedade. Então hoje o que acontece? Então, vamos voltar àquele assunto que nem minha filha Juliana passou. Você é discriminado por algum problema, você é gordo, você é magro demais, você fala alto demais, você não condiz com a sociedade, você sofre bullying. Quer dizer, nós sofremos rejeição e nós passamos vergonha. E isso transforma o nosso cérebro. Então, olha só, uma pessoa que não se adapta, hoje nós vivemos isso no Brasil, o que ele fala? Ah, você então não tem que se preocupar, pode deixar, eu sou médico e eu vou te dar então uma pílula que vai revolucionar a sua vida. E mete lá Ritalina, Vinvence, Escambau 4. E aí o que você faz? Você então está que nem um zumbi. Mas o tipo de educação que continua sendo ministrado hoje, alguém fala 1 hora seguida, você tem que estar com a boca aberta para engolir tudo, não tem quase interação. Se você não responde certinho, é porque você não se concentra. Então, o que é para ter foco? Vai pegar a nova pílula. Ninguém vai fazer com que haja uma transformação do seu velho eu para o seu novo eu. E isso nós temos responsabilidades e nós sabemos como fazer, pessoal. Então vamos lembrar, quando você sente rejeição, isso dói, sabia? Ele vai pelas mesmas vias da dor física. E aí o que nós temos? Nós sabemos que o vínculo social, ele tem importância evolutiva. Para a gente ser, nós temos que conviver em grupo. E a dor é um mecanismo que nos conduz à interação e aceitação pelos outros, pessoal. E é por isso que muitas pessoas, elas usam seus problemas para serem aceitos por um outro grupo, porque foi descartado por um outro grupo. Então eles usam a sua dor, os seus problemas para chamar atenção, para ter benefícios. Eles encontraram uma bengala, uma muleta. Quando eu falo dos meus problemas, eu sou escutado, eu tenho vantagens no INSS, eu tenho vantagens nos processos jurídicos, né? E aí nós temos aquele mecanismo neural embutido que nos leva ao vínculo. Então nós vamos fazer parte do grupo de dor, nós vamos fazer parte do grupo de fibromialgia, eu vou fazer parte do hospício, porque eu sou considerado um cara louco, então eu sou considerado um bipolar. Então vocês que tiveram formação de leitura da Josi, da Micro e outros, do Saiki, vocês quando escutam, ah não, a minha dor, o paciente quer dizer, já chega com a dor é dele, né? Meu Deus do céu, se é dele, quem sou eu para tirar a dor que é dele? Ele já tomou posse disso aí. E na verdade o que nós vamos é criar, pessoal, grupos de estudo que vamos desmistificar tudo isso aí. Então quando a gente cria um vínculo com os outros, pessoal, nós criamos fortes alianças, não é? Como eu falei para vocês, os nossos grupos de WhatsApp, de fisioterapia integrativa, de micro, nós trocamos informações e a gente vai vendo as pessoas lá dentro, uma querendo ajudar a outra, e aí muitos falam, não para, acabou o curso, mas não vamos, não destrói esse grupo não, porque é um lugar onde a gente troca nossas informações, nós aprendemos juntos, porque é assim, nós formamos então aquilo que dentro de uma palavra grega chamada eu, sociedade, eu em grego significa bom. Então nós evoluímos quando nós formos tribos, grupos, nações, e esse verdadeiro progresso é possível através destas alianças, né? Isso é um dos fatores mais importantes na riqueza e na complexidade desse mundo moderno. Então, o que eu mais vi aqui nos Estados Unidos, pessoal, é o país que mais tem doações, é o país que mais ajuda um outro, é o país onde também muitos na Europa fazem co-work. Ninguém quer individualmente o sucesso para si próprio. E quando a gente se interage com os outros, pessoal, né, e quando a gente está ligado, né, dentro desta neurociência social, o que a gente acontece? A gente vai interagir, estimular uma área do cérebro chamada córtex pré-frontal medial. E aí vai acender uma luzinha lá na nossa testa quando a gente está ligado com os outros. Totalmente diferente quando você pensa em objeto inanimado.
né? Então essa semana eu fiz de propósito, postei no Instagram um carro caríssimo e poucas pessoas falaram para mim, nossa, isso aí é um sonho, mas não é um objeto de desejo de muitos. Mas hoje eu estou preocupado, né? Tem muitas pessoas que falam, eu quero ganhar 10 milhões, eu quero ganhar 1 milhão. O pessoal acha que isso é uma bobeira. Por quê? Porque quando você pensa em objetos inanimados, quando você quer, só pensa e ainda imagina você falar isso, é aquilo que você está sentindo, pessoal. Esse normalmente não acende a região córtex pré-frontal medial. Quando você se preocupa com os outros de verdade, independente da distância, você vai fortalecer esse vínculo, aí vai acender essa área e você vai transformar o seu cérebro. E aí que acontece? Nós lembramos que hoje nós temos recompensa. Nós temos a recompensa primária, mas nós, como comportamento humano, vamos buscar e ser guiados por recompensas secundárias. Nós vamos o quê? Vamos buscar objetos inanimados. Quanto eu preciso para ganhar? Então, aquelas pessoas, como na live que eu falei com o André, né, pessoal? E ele fala, a pessoa que está preocupada em quanto ganha, né? Então fica só pensando em quanto ele precisa para pagar suas contas, ele nunca vai ser rico, não tem como, pessoal. Porque ele está pensando somente na parte material e como chegar lá, né? E sim, ao invés disso, como é que eu posso ser feliz? Então, na verdade, o nosso corpo, para onde ele vai? Ele vai cortar caminho, ele vai em direção à solução ideal, não é? Aquilo que é mais o quê? Mais fácil. Então, aí eu pergunto para vocês, como eu falei no início da live, nós podemos simular com precisão o nosso futuro? Não, pessoal. O cérebro não pode. Ele só faz previsões comparando futuros possíveis. Então ele fica simulando, jogando na balança, né? Mas aquilo que nós temos lá atrás. Então, se você recebeu informações que o dinheiro é sujo, né? Que você não é feliz se você ganhar dinheiro, se aquilo e aquilo outro, que são crenças limitantes, vai ser muito difícil você mudar isto, né? Lá para frente. Você, entre aspas, não vai apagar o passado, mas simplesmente você vai olhar para os seus objetivos de novas metas para frente. Então, pessoal, a chave para o aprendizado está na localizar aonde você teve esse desvio de previsão, em que idade que você mudou. Então, e a diferença entre o resultado esperado de uma decisão e o resultado do ocorrido, pessoal, é ele que vai ditar, né, a tua prosperidade, né? Então, o sistema antigo e mínimo do cérebro, cuja missão é manter atualizadas essas avaliações do mundo, depende do que você coloca hoje de novo na sua cabeça, e não a levantar todos os dias com os mesmos pensamentos, fazendo as mesmas coisas, não procurando mudar em nada, né? E não procurando olhar para frente. Então, o cérebro, ele é sintonizado, pessoal, para detectar resultados inesperados. E a capacidade do nosso cérebro instintivo animal é de se adaptar e aprender com novas experiências. Para o quê? Para a sobrevivência. Isso existe uma coerência que é inconsciente. Ela está presente desde as espécies das abelhas até a humana. E isso é o que a gente chama de o quê? Do nosso tipo de adequação às circunstâncias que nós vivemos, né? E dentro de um relógio que é organizado para isso aí, né? Então, veja bem, as opções que nós tomamos, pessoal, os impulsos que nós tomamos, elas estão o quê? Normalmente relacionadas porque estarem mais próximas. Então, olha só, opções próximas de nós recebem maior valor do que as simuladas. Então, pensar que eu tenho que estudar para estar crescendo na vida, fazer novos cursos, investir, não é isso? Me preocupar realmente de coração pela nossa intuição, por pessoas que estão ao nosso redor, né? O que nos atrapalha é tomar a decisão devido ao nosso presente. Então, por exemplo, a pessoa que quer emagrecer, mas ela quer a curto prazo, onde ela vai, pessoal? Ela vai tomar um monte de baboseira, porque ela sabe que é mais fácil. Ela não vai fazer exercício, ela não vai no nutricionista, né? Ela não vai tomar uma mudança radical na sua vida para mudar o seu estilo de vida. Então, como a gente já viu em várias outras lives, né? É uma opção. Se a pessoa quer optar por isso, ela tem todo o direito, mas
mas normalmente ela não vai resolver o seu problema. Então, normalmente nós buscamos o quê? A recompensa imediata. Então, nós vamos buscar isso em carros, em roupas, em regimes com remédio, em trabalhos, em adultério. Então, as nossas simulações mentais não conseguem competir com a experiência do aqui e agora. É por isso que você está meio propenso, né, emocionalmente a comprar um carro. Se você fizer o test drive, a possibilidade de você chegar e comprar esse carro é muito grande, pessoal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com aquilo que a gente programou para o nosso futuro e as nossas atitudes atuais. Então, hoje, por exemplo, vou mostrar para vocês uma pesquisa. Colocaram um monte de gente, né, eram estudantes, inclusive, de psicologia dentro do cinema, e testaram a força de todas as pessoas antes de entrar dentro do filme. E o filme era triste. E aí, o que eles fizeram? Metade da turma tem que não chorar, tem que resistir a não chorar, e metade da turma pode chorar. E depois eles faziam novos testes com dinamômetro de mão. O que eles viram, pessoal? Resistir à tentação, tomar decisões difíceis ou assumir a iniciativa de mudança são atividades que levam ao esgotamento. E aí o que o pessoal faz? Desculpa, foda-se, nós vamos empurrar as responsabilidades para os outros ou vou jogar isso para amanhã. Então o que acontece na maioria das vezes, pessoal? Nós apontamos os dedos para quem quem é culpado. Não, quem é culpado de eu chegar aqui atrasado foi o meu patrão, foi meus filhos, foi o trânsito, foi o meu professor, foi meus pais. Por isso que eu sou assim agora, né? Então é mais fácil, porque é o que está mais próximo da gente. Não, nós queremos livrar a nossa, né? E aí você não toma a devida opção correta para que a gente possa. Então você, terapeuta, você que está me escutando, pessoal, vamos usar isso aí para mudar primeiro a vida sua. Mudando a sua vida, pessoal, tendo uma nova direção, ó, o resto vai passivamente, vocês vão ver isso aí. Então, olha só a projeção desses outros slides. Então, a força de vontade é um recurso finito, a gente gasta muita energia nos convencendo a tomar decisões que sentimos ser necessárias. São aquelas pessoas que fazem 200 cursos, não aplicam nenhum curso, mete o pau nas escolas que fez o curso e mete o pau nos métodos ou nos professores, mas ela não é culpada, né? Ela casou 10 vezes, mas quem está errado são os 10 noivos que ela deixou para trás, mas a pessoa não é errada, né? Então hoje o que acontece é que a função normal do cérebro depende da teia social, pessoal, depende do ambiente, porque os neurônios dos outros nós praticamente usamos como se fosse uma orquídea. Nós somos simbióticos, pessoal, nós somos criaturas profundamente sociais. Nós precisamos das habilidades sociais e isso faz com que nós tenhamos profundas raízes no nosso circuito neural. Isso é chamado de neurociência social. Então aquilo que minha avó dizia, diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és, é a pura verdade, pessoal. Quando nós nos conectamos com os outros, nós nos retroalimentamos, nós trocamos energias, nós curamos mutuamente. Então aqueles terapeutas têm medo, no curto todo mundo pergunta, mas eu não pego coisa ruim quando eu boto a mão no paciente. Pessoal, isso é um medo seu. Nós podemos separar e só pegar coisas boas, porque todas as pessoas têm coisas boas, pessoal. Né, isso, e nós não somos aqueles detentores dos donos das balanças, né? Agora, você quer ser rico, então você tem que andar com pessoas, não que sejam ricas, mas pessoas que pensam, né, numa riqueza maior. Depende da sua riqueza. Não estou falando riqueza material, estou falando riqueza intelectual, riqueza de família. Os maiores exemplos que nós tentamos deixar dentro da nossa escola são mudar a vida dos outros, pessoal, né? Não só dar, mas saber receber, trocar, não é isso, pessoal? Então, estudos recentes em neuroplasticidades têm mostrado o seguinte, depois vocês vão ler isso com bastante calma. Ambientes enriquecidos, saturados com novidade, que têm atenção concentrada e desafio, são fundamentais para promover a neuroplasticidade. Eu fiz isso nos 2 cursos de fisioterapia integrativa, os caras ficam loucos, porque o que todo mundo quer é uma ordem, né? Então ninguém quer, por exemplo, por onde eu começo? É muito legal por onde você começa, mas nós vamos começar, pessoal, em mudar aos nossos conceitos, mudar a nós mesmos. Então, dizer que é muito velho, de novo, não tem idade, pessoal. Olha só, atividade física, isso transforma os novos neurônios. Jejum intermitente promove adaptações de respostas nas sinapses, né? Dormir bem
não tem nem que discutir. Isso melhora a neurogênese, pessoal. Então, quais são os benefícios de termos, então, entendimento da neuroplasticidade cerebral? Nós vamos recuperar eventos cerebrais como acidente vascular cerebral, recuperar lesões cerebrais traumáticas, capacidade de religar funções no cérebro, não é isso, pessoal? A perda da função em uma área pode melhorar as funções em outras áreas, né? Nós vamos melhorar habilidades aprimoradas de memória, vamos ver uma ampla gama de habilidades cognitivas melhoradas e aprendizado mais eficiente. Então, como é que eu aumento a minha neuroplasticidade? Como eu falei para vocês, e vocês também estão aprendendo no curso de fisioterapia integrativa. O jejum intermitente, né? Quando eu viajo, quando eu falo viajar, pessoal, é sair, verificar o mundo de outra maneira, de ver o mundo que tem cores, né? Então, expor o cérebro a novos estímulos, a novos ambientes, né? Abrindo novos caminhos, atividades, usando dispositivos mnemônicos, treinamento de memória. Então, isso eu vou fazer através de aprendizado de um instrumento musical, né, de novos cursos, de novas leituras, de novos desafios, né? Exercícios manuais não dominantes, como todo mundo me vê escrevendo com a esquerda, sendo que eu sou destro, pessoal. Eu não faço isso porque eu gosto, é por isso que eu vou criando novas vias neurais, não é? Aprender novas línguas, isso acontece sempre. E, de novo, eu não quero escutar as pessoas dando desculpa. Olha, eu estou muito velho para isso. Não, pessoal, não existe idade. Até 90 anos, os estudos mostram que eu crio novos neurônios, pessoal. Leitura de ficção, olha só. Expansão do seu vocabulário. Então, vamos ler, porque lendo você consegue melhorar o seu vocabulário. A criação de arte, a dança, o dormir bem. Então, tudo isso vocês vão ler com calma, pessoal. Eu coloquei aqui para vocês, né, que segundo esses autores, né, esses pesquisadores, né, que vocês estão vendo em 2016, existem 3 fases da neuroplasticidade, por exemplo, em cima depois de traumas, depois de bullying, depois de agressões, não é isso? Então, eu vou poder imediatamente, após as lesões, eu sei que os neurônios começam a morrer, mas criam novas vias, né, para que eu faça isso. Então, olha só, essa fase dura 1 ou 2 dias só. E pode revelar novas redes neurais secundárias que nunca foram usadas, ou raramente foram usados. A minha cunhada, pessoa que mora com a gente há mais de 20 anos, sofreu um AVC e foi feita descompressão cirúrgica. Ela tem até o crânio todo deformado, né? Ela não fala, tem que ser... Ela, quando está conosco e a gente dando amor para ela, dando condições, antes ela não lia e hoje ela lê. Mas isso aconteceu há 20 anos atrás, o AVC dela. Né? Ela era jovem, ela tinha 42 anos, né? Então hoje ela vai para 65 anos e ela consegue ler. O Christian, quando vai na minha casa, falou a Nelma, né, que é a irmã da Nilma, ela consegue me entender. Então, olha só, quando você sofre um trauma desse, seja neurológico, depois de alguns dias a atividade dessas vias corticais muda, né? E nós temos novas áreas. Nós isso chamamos de remodelação do cérebro, pessoal, porque o cérebro está em pleno andamento. Então, existem muitos, tratamentos farmacológicos, né? Então, como eu coloquei aqui, ó, embora a lesão no cérebro seja algo difícil de se recuperar, é paradoxalmente um dos melhores momentos para aproveitar habilidades neuroplásticas do cérebro. Porque após a lesão, o trauma é quando o cérebro é mais capaz de fazer mudanças significativas, reorganizando-se, recuperando. Esse é o conceito para entender a leitura biológica, pessoal. Eu estou começando a escrever sobre isso para que vocês possam entender que quando você acha a data certinho, né, daquilo que aconteceu e você reprograma o cérebro com novas palavras, reinformando o que aconteceu, você assegura para esse paciente algo que ele pode mudar e tem mudado a vida das pessoas que fazem leitura biológica, que fazem os cursos da Josie Cromer. Isso nós podemos ter. Aqui vocês estão vendo os outros slides que vocês vão usar depois para ensinar os seus pacientes. Neuroplasticidade e depressão. Está aqui, pessoal. Nós sabemos que alguns tratamentos para depressões parecem ser capazes de deter o dano e até reverter. A notícia ainda melhor é que a pesquisa sobre neuroplasticidade nos mostrou que seus comportamentos cotidianos podem ter efeitos mensuráveis na estrutura e função do cérebro. Isso vem de 2011 para cá. Como é que eu posso usar neuroplasticidade e ansiedade?
Então, são os mesmos princípios, pessoal. Leiam com bastante atenção todo esse material que eu escrevi para vocês, né? Ó, aí tem 8 exercícios de neuroplasticidade para depressão e para ansiedade. Usem e abusem desse material, pessoal. São criar o quê? Tarefas de memórias e jogos, né? Aprendendo a fazer malabarismo, onde a gente usa a propriocepção, nós como fisioterapeutas, né? Andando em superfícies irregulares, né? Onde nós vamos usar as palmilhas que nós aprendemos depois de manipulações com a prática neurosensorial. Nós vamos usar através de novos exercícios, né? Porque isso faz, hoje eu tenho o criador da posturologia, pessoal, né? Que foi um médico, que hoje ainda tem 96 anos, ele todo dia faz exercício de instabilidade, né? Aprendendo a fazer malabarismo mesmo, aprendendo a tocar um novo instrumento, aprendendo um novo idioma, fazendo yoga, né? Exercício regular, leve a moderado, porque os intensivos não mostram esse tipo de melhora. Atividades aviadoras no cérebro, como palavras cruzadas ou sudoku, né? Aprender um novo assunto, especialmente um assunto grande e complexo em um curto período de tempo. Então, pessoal, o que vocês têm que colocar? Desafio, obrigado. Desafios, obrigado. Desafios, obrigado. Dificuldade, obrigado. Isso faz com que nós cresçamos. Então, neuroplasticidade e dor crônica, eu coloquei para vocês também repensarem como nós vamos abordar os nossos pacientes, né? Um estudo recente sobre o assunto descobriu que existem pelo menos 4 métodos que podem ajudar o cérebro a se adaptar e a gerenciar a dor crônica. Então nós temos estimulação de corrente contínua transcraniana, estimulação magnética transcraniana, jejum intermitente, eliminação da glicose, os suplementos que nós temos passado de corpos cetônicos, não é isso, pessoal? Então eu tenho muito material para mostrar para vocês, né? E quis deixar aqui um tempinho para que a gente possa conversar. Deixa eu até virar e não apertar o botão igual eu fiz outro dia e aí não gravou nada porque eu fiz um erro aqui, né, pessoal? Então aqui quero mostrar para vocês, pessoal, que nós estamos montando lives. Essa live vai ficar 24 horas, eu não sei se alguém da minha equipe vai continuar a gravar isso aí, não é? E nós estamos com os alunos da fisioterapia integrativa, nós compramos 2 tipos de instrumentos, né, que vão fazer a gente ter aula com vocês no Instituto Salgado, tá? Então o que nós vamos fazer, nós temos o Zoom, né, e o Web 99, nós já marcamos, só para relembrar para vocês, né, uma live que praticamente é obrigatória para todos os alunos da fisioterapia integrativa, e que está marcado para o dia 2 da semana passada, né? E que nós vamos falar, dia 3, né? Que é o webinar da fisioterapia integrativa e que vai ser às 21 horas. Todas essas aulas, pessoal, nós vamos cada vez colocar novas coisas. Eu fiz o meu pós-doutorado em neurociência e agora, como eu falei para vocês, eu estou fazendo um curso em Harvard, né? E esse médico que é maravilhoso, né? E que é o Philippe Fregni, vocês sabem, ele é um cara que hoje é professor de Harvard. Ele escreveu vários livros, então, inclusive para pesquisa, e ele tem revolucionado a parte de neurociência para a educação. Quando a gente fala em neurociência para a educação, nós falamos em todas as possibilidades de educar os nossos pacientes, os nossos familiares, os nossos filhos, não é? Então eu fico muito feliz de passar tudo isso para você. Aquelas pessoas que querem pegar esse e-book, né, que normalmente demora uma semana, um pouquinho mais para ele estar sendo preparado para vocês, é só se vocês se inscreverem, né, dentro daquelas pessoas que me seguem, lá tem um dedinho assim, vocês clicam e aí vocês já vão se inscrever. Se inscrevam nos nossos canais do Instituto Salgado, né, para que vocês possam receber tanto pelo Instagram, como pelo YouTube, quanto pelo Facebook, vocês vão receber tudo isso aí para vocês, né? Isso Mesmo, Mônica, chama-se Philippe Fregni, né? Fregni, F-R-E, né? G-N-I, Fregni, tá? Eu me orgulho de ser fisioterapeuta, depois eu fiz, né, nutrição, fiz homeopatia, fiz um monte de curso, mas a gente sabe que quem mais passa com os pacientes somos nós da fisioterapia, né, pessoal?
E a Bruna também está me escutando, né, Bruna? Você tem o seu marido, né, que faz cirurgias no cérebro, e tudo é possível para mudar, pessoal. Que a gente, primeiro, não desista de você mesmo, né? Porque se você desistir de você mesmo, é difícil você ter resultado bom com outras pessoas, porque você não vai ter o que dar, né? Você é um saquinho vazio. Minha avó falou assim que saco vazio não para em pé, né? Então, vamos encher-nos, né, de conhecimento, não só científico, né, mas sermos felizes, né? Termos famílias maravilhosas, todo mundo tem problema, não é? Uns mais, outros menos. Não vamos usar nossas bengalas para impedir que sejam tropeços para os nossos filhos, para os nossos pacientes, não é? E para a nossa própria vida, né? Então eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam essa live, né? E abençoar a vida de cada um de vocês, suas mentes, seus corações, né? E suas mãos, para que vocês possam mudar as pessoas que Deus tem colocado, para que vocês possam mudar as vidas delas, tá? Um beijão, até a semana que vem. Vou passar para vocês o próximo tema da live, tá? Um beijão a todos vocês.